Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VenSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 6 de maio e hoje eu vou compartilhar com vocês qual é a escritura do meu coração. Tá bom? Eu já tinha escolhido qual era a escritura que eu ia compartilhar, mas ontem eu recebi uma mensagem aí da irmã Eliana Maria Clara e essa mensagem tocou muito o meu coração. Eu fiquei muito emotivo ali com as palavras dela. E o que aconteceu? Ao voltar e ler as escrituras, outra escritura me tocou mais do que a que eu já tinha estudado. Então aqui era a escritura do coração, eu posso compartilhar amanhã, mas hoje a escritura do coração que eu vou compartilhar com vocês se encontra aqui em Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 3. O que está acontecendo aqui nessa revelação, tá bom? Havia batizado muitas pessoas novas, fazendo parte ali da igreja. Os membros da igreja já haviam sido perseguidos, né? Quando era para ter batismo ali, o pessoal destruía as fontes, né, do rio ali para não haver o batismo. Tinha muita perseguição. E aí o que aconteceu? Quando as pessoas vinham para visitar ali as suas reuniões na igreja, aqueles membros que estavam ali, né, por falta de instrução, não queriam que essas pessoas participassem juntos, né, nessa reunião, né, que era a reunião sacramental. Então excluía, falava, não, se você não é membro não pode participar. Joseph Smith, incomodado com esse assunto, ele foi buscar ao Senhor. Né? Até porque dentro do livro de Mórmon já havia falado ali, tem escritura em terceiro, né, falando que não devemos excluir ninguém das reuniões. Então Joseph Smith foi buscar o Senhor e veio essa revelação aqui, que é o versículo 3, que diz assim: não obstante, tendes ordem de jamais excluir qualquer que seja de vossas reuniões públicas, porque são realizadas diante do mundo. Bom, então aqui a revelação deixa bem clara que a sacramental, a igreja, né, elas são uma reunião para todas as pessoas. Né? Então não deveria excluir ninguém, até porque todos nós somos filhos de Deus, independente se uma pessoa é batizada ou não, todos nós nascemos de pai e mãe celestiais, então todos nós pertencemos à família de Deus. Quando nós nos batizamos, nós nos tornamos aí progênie de Cristo, né? Então nós passamos a ser filho novamente, ali fazendo parte de uma nova família também. Mas continuando aqui, todos nós fazemos parte de uma família. E é muito importante esse senso de nós queremos pertencer a algo, de inclusão, de ser amado, tá bom? Na verdade, a família, ela é a unidade social mais importante aqui na Terra e também ela vai ser lá no céu, a mais importante, tá bom? Então é muito importante essa parte de se sentir amado, de se sentir acolhido, de ser uma família. Por isso que devemos tratar todas as pessoas amorosamente. E eu vou fazer alguns comentários sobre o que eu fui estudando e foi vindo na minha mente. Eu lembrei da conferência que nós tivemos agora de abril, tá bom? Do Elder Gary E. Stevenson, do Coro dos 12 Apóstolos. Ele contou uma experiência de um grupo de cientistas que estavam fazendo uma pesquisa com coelhos, tá bom? E eles estavam durante meses ali, colocando na alimentação do coelhos ali, certo tanto de gordura, todos os dias. E aí acompanhando ali a saúde, né, daqueles coelhos, né? Eles mediam o seu batimento cardíaco, o nível de colesterol, né? E medir a pressão ali dos coelhos, né? Então eles fizeram essa pesquisa. E quando chegou no final da pesquisa, né, eles pegaram e encontraram um grupo de coelho que estava 60% menos gordura do que os outros. E isso tirou a noite de sono deles, porque todos os coelhos eram iguais, todos haviam recebido a mesma quantidade de alimento ali. E eles ficaram procurando ali onde eles haviam errado ou o que deveria ter acontecido, o que influenciou nesse resultado, porque aqueles coelhos que eram 60% menos gordura no sangue, eles apresentaram uma saúde melhor. O que influenciou esse resultado? Eles procuraram e não acharam nada. Até que então a atenção deles parou de ser nos coelhos e passou a ser nas equipes que estavam cuidando desses coelhos. E entre essas equipes, né, inclusive os coelhos, eles descobriram que os coelhos que estavam mais saudáveis era cuidada por uma certa mulher. Né? E aí então eles
foram ver o que havia acontecido e o que ela estava fazendo diferente. Então, no discurso do Elder, é dito o seguinte: ela alimentou os coelhos com a mesma comida que os outros, porém, como relatou um dos cientistas, ela era uma pessoa mais gentil e amorosa que a maioria. Quando ela alimentava os coelhos, ela conversava com eles, segurava-os com carinho. Ela não conseguia evitar, era o seu jeito de ser. Essa pesquisadora fez mais do que simplesmente dar comida aos coelhos. Ela lhe deu amor. Então esse senso de pertencer a algo é de nós sentirmos o amor. E é isso que nós devemos fazer com todas as pessoas que visitam a igreja, é fazer com que elas possam se sentir amadas, bem-vindas, né? Para que elas possam voltar, para que elas possam ter um ambiente onde elas possam sentir o Espírito Santo. Bom, então eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, bem rapidinho aqui. Minha mãe, minha mãe é um herói para mim, né? Minha mãe, ela tinha 8 filhos, né? O esposo dela faleceu muito jovem, com 40 anos. E para você ter uma ideia, eu tenho 41, agora em junho eu vou fazer 42 anos. Então, 40 anos uma pessoa viveu muito pouco. E minha mãe trabalhando ali, cuidando de todos os filhos, ela trabalhava numa firma e ela conheceu o meu pai, que era caminhoneiro, que fazia entregas, né, nessa empresa. E aí os dois se conheceram e depois de um tempo, né, os dois namorando ali, aconteceu que eu nasci, né? Então eles tiveram um relacionamento e eu nasci. Só que o meu pai não tinha falado nada com a minha mãe que ele era casado, então ele chegou a enganar, né? Então o que acontece? Meu pai, ele já tinha um outro relacionamento e ele tinha 8 filhos, né? Então o que acontece? Eu nasci ali no meio. Então eu tenho 8 irmãos da parte de pai e 8 irmãos da parte de mãe. Bom, então eu tenho muitos irmãos ainda. E também tem a parte que o meu pai não me registrou, né? Então minha mãe acabou registrando ali e é muito importante a gente sentir essa inclusão, né? Por exemplo, eu sinto falta de uma coisa simples que eu sei que nem todo mundo teve pai, mas de estar sentado no sofá assistindo a televisão e o pai simplesmente sentar do lado e pôr as mãos no ombro do filho. Então, eu fui privado disso, né? Então a gente sente assim como da família do meu pai, hoje em dia eu conheço meus irmãos, tudo. Eu conheci o meu primeiro irmão quando eu tinha 14 anos de idade. Eu estava lá na rua lá. E aí ele chegou, o rapaz ali, né? E falou: "Ah, eu sou seu irmão." Eu tinha 14 anos de idade. Aí depois eu comecei a ter mais proximidade com a família do meu pai. Antes disso eu não conhecia nenhum irmão meu da parte do meu pai. Então é uma história interessante. O meu presidente de Estaca, ele uma vez estava falando comigo a respeito que a ciência, né, igual a ciência não sabia explicar como o amor pode influenciar na saúde das pessoas, né, no exemplo dos coelhos aqui, né. Ele falou também que meu presidente de Estaca uma vez estava comentando comigo que ele não sabe dizer, a ciência não sabe explicar psicologicamente o que acontece quando um filho não é criado pelo pai ali, por exemplo, que não assume, tá bom? Porque o que acontece nesse aspecto, né? A ciência fala que é mais ou menos como se fosse o líder da matilha, né? E quando o líder da matilha recusa, traz um dano psicológico ali. Bom, eu sei o que eu fiz e o que eu me tornei por causa disso, né? Eu me tornei uma pessoa mais amável. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, eu gosto muito das pessoas. E uma das frases que a pessoa usou, né, a irmã usou, e muitos de vocês mandam para mim também, né, nas mensagens, que me deixa bem emotivo, né? Às vezes eu penso até que eu vou ficar desidratado, né, que eu fico muito emotivo. Mas uma das frases é que fala: você já faz parte da minha família. Tá bom? Todos os dias você está aqui, a gente te ouve, você já faz parte da minha família, eu amo você, eu amo sua família. Então isso faz muita diferença para mim, né? Faz muita diferença para mim. E
muitos de vocês, é como se eu conhecesse pessoalmente também. Nós somos parte de uma grande família. Então eu encontro em vocês algo que talvez eu não tive, né? A gente tem essa necessidade realmente de pertencer, de fazer parte de uma grande família. E na Igreja de Jesus Cristo eu encontrei essa grande família. Nós somos realmente uma grande família. Eu quero agradecer vocês, as mensagens que vocês mandam de carinho, de amor. Essa escritura tinha que ser a minha do coração, porque ninguém deve ser excluído, ninguém deve ficar de fora da nossa família, bom, que é a família de Cristo. Bom, para terminar aqui, né, eu só queria falar de algumas pessoas que eu conheci que fez muita diferença, né? Teve o rapaz que consertou o meu celular, o Carlos Eduardo, não ficou só nisso, eu fui visitar ele outras vezes, é, foi muito bom conhecer ele, a família dele. A gente vai almoçar junto mais pra frente, já tá marcado. Tem o Paulo Nascimento, a Val Nascimento, que me convidaram eu e minha família para uma noite familiar. Eles lá no Rio de Janeiro, nós aqui, né? Fizemos online aí pelo Zoom. Foi algo fantástico. Eu gosto dessa parte de relacionamento com as pessoas. Eu sou muito dado à amizade, né? Muitas pessoas aqui na área eu amo também, o Maurício Miguel, o Eduardo da Conceição, muitas pessoas, eu tenho afinidade com muitas pessoas, eu gosto de muitas pessoas. Talvez por eu ter sentido uma ausência no passado de proximidade de família, eu encontro isso na igreja, né? Então é muito importante para mim. Então tem muitas e muitas pessoas que eu amo, tá bom? Tem a Sabrina, a Yara Cristina, a Fátima, o Rafael Rodrigues, o Adriano aí do canal Meu Propósito. Eu pedi o endereço dele para mandar um chocolate para agradar ele. Umas 3 vezes aí ele recusou. Não pode, Adriano, não pode fazer isso. Por quê? De acordo com algumas tribos indígenas aí, né, quando a gente recusa um presente é como se a gente estivesse ofendendo a outra pessoa. A gente tem que aceitar os presentes, tá bom? Mas eu não fiquei ofendido não. Eu sei que você não queria dar trabalho, coisa assim, tá bom? Mas eu quero agradecer e deixar essa mensagem. Essa é a mensagem do meu coração, que ninguém deve ficar de fora, que ninguém deve ser excluído. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.